Trouxe um tópico para falar dele que a psicanálise usa para explicar como algo que pode ser a cura de doenças ou a prevenção delas. Eu estou falando do amor. E para falar desse tópico eu trouxe esse livro, o livro do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, com o título Quem Ama Não Adoece. Primeiramente, esse autor não é psicanalista. Ele trata-se de um doutor do coração, cardiologista. Eu já falei o título dele, é o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, em 1949. Aí ele se formou em medicina, aí mudou-se para São Paulo, onde especializou-se em cardiologia, atua como cardiologista e também como professor. Esse livro trata-se da terceira edição, ele já está desatualizado. Ele foi publicado aqui no ano de 1994. Ele é organizado em 3 partes, cada parte fala de um assunto específico e cada parte tem lá os seus capítulos e as suas subdivisões lá para discorrer detalhadamente sobre o assunto, e no total são 21 capítulos e um prólogo. A primeira parte desse livro, ele trata dos assuntos lá de uma parte mais técnica, onde ele traz alguns conceitos, explicando conceitos como alma, corpo, psique, soma. Aí ele traz os conceitos freudianos para explicar. É um livro bem psicanalista, embora o autor não seja psicanalista. Tenho eu a certeza de que ele era um admirador do Freud, tanto quanto eu. E um dos motivos que me prendeu a essa leitura é uma leitura fácil de ler. Eu li o livro num dia. O livro ele tem 370 páginas com as referências. Aqui no total ele dá 376 páginas. É um livro bom de ler, uma linguagem acessível. Você não precisa ler num dia como eu fiz. Você lê lá devagar, medite nele. Você lê, você reflete nele direitinho para absorver melhor aí o conhecimento. A segunda parte ele vai falar das doenças psicossomáticas e ele afirma aqui que todas as doenças elas são psicossomáticas. Todas as doenças elas nascem dentro da pessoa, no contexto da emoção. E aí, quando a pessoa tem contato com os fatores externos que causam enfermidade, essas questões que estão dentro delas, essas questões que não estão desenvolvidas, aí você vai ver também que ele explica as pessoas do grupo A, ele explica as pessoas do tipo A e pessoas do tipo B, e cada uma dessas pessoas elas têm características emocionais diferentes, e aí essas pessoas vão desenvolver enfermidade diferente de acordo com o tipo dessa pessoa. Então a pessoa já tem aí essas emoções já exageradas dentro dela. E quando as pessoas têm contato com os fatores externos, elas vão desenvolver a enfermidade. Peguei aqui um exemplo que ele trouxe, que é o exemplo do câncer. Todas as pessoas têm lá as células cancerosas, e aí as pessoas que têm essas células, que possuem lá as emoções de uma forma que ela não consegue lidar bem com essas emoções, as emoções elas são exageradas. Quando as pessoas têm acesso com fatores externos, que sejam alimentos, a forma como ela atua lá no trabalho, no sentido a vida estressante dela e outros fatores aí parecidos, isso vai fazer com que essa pessoa vai desenvolver essa doença com mais facilidade. E aí quando você lê aqui o livro, ele vai também explicar como que isso ocorre. Não só o câncer, eu usei o câncer aqui porque é uma doença mais comum. Ele fala da depressão, ele fala da asma e ele traz aqui uma lista de doenças
que são causadas aí por essas questões emocionais. E para finalizar aqui o livro, eu quero aqui trazer a minha interpretação que eu li. Eu creio que cada pessoa tem uma forma peculiar, cada pessoa tem um estilo de aprender. E da mesma forma, ela tem um estilo de interpretar. Cada pessoa lê um livro, ali, apesar de ter as coisas ali claras, óbvias ali, as pessoas têm uma forma diferente de interpretar um livro. Assim como eu tenho a minha e você tem a sua. Lógico que esse livro aqui, a sua interpretação não vai ser assim tão diferente da minha. Mas tem alguns tópicos aqui que eu trouxe aqui para elucidar, que eu quero falar deles. Eu quero falar sobre a felicidade, aí eu quero falar sobre o amor. Tem uma coisa interessante que eu não falei aqui, que ele não só fala das doenças psicossomáticas, ele só não traz aqui as definições freudianas aqui para falar dessas enfermidades no quadro da emoção, como ele fala sobre sexualidade, como ele fala do amor, como ele fala da velhice, como você deve pensar a velhice enquanto ser humano, você que é jovem, e a forma como você lida com a velhice dos outros aqui. Até tem um capítulo aqui que ele fala também, inclusive, para as pessoas que trabalham na medicina, como que o tratamento de um médico para com o paciente deve ocorrer lá. É bem interessante. E aí, voltando aqui à questão que eu queria falar dela, eu quero iniciar falando sobre a felicidade. O Freud disse aqui, uma frase que ele colocou, o Freud proclamou, o Freud disse: não fomos feitos para ser felizes. E aí um outro autor, aqui que ele colocou citando, disse, o autor é o Flávio Arruda, que disse: a gente não foi feito para estar satisfeito. Eu achei essas frases aqui bem interessantes, e isso tem tanto a ver com a gente, porque nós somos pessoas que, consciente ou inconscientemente, estamos buscando a felicidade. A felicidade, na nossa concepção, trata-se de uma vida realizada, próspera, uma vida de qualidade. E a gente sempre está buscando isso. Só que ao mesmo tempo que a gente anda buscando isso, vamos pegar aqui um exemplo, nós sonhamos em ter um carro próprio, uma casa. Quando nós conquistamos essas coisas, aí nós vamos ver que algo mais está nos faltando. E aí nós passamos a aspirar outros tipos de coisas. E quando nós alcançamos essas coisas, a minha felicidade, ela vai se concretizar quando eu fizer viagem tal, quando eu ir alugar tal. E quando nós realizamos essas coisas, nós vamos, eu preciso de mais coisas. Por isso que o Freud disse: não somos feitos para ser felizes. Porque nós criamos na nossa cabeça, como eu falei lá, que nós temos uma forma de interpretar os livros, e a nossa forma de interpretar a vida também é diferente. Então, quando nós achamos que nós iremos ser felizes quando alcançarmos aquele objeto lá, e aí quando nós alcançamos, nós vimos que isso não vai nos trazer felicidade. E a questão da satisfação: eu vou estar satisfeito depois que eu conseguir isso, depois disso. Por exemplo, quando eu conseguir independência financeira, quando eu conseguir determinada coisa. Tem uma outra questão aqui que ele trouxe: a vida vale a pena apesar das dificuldades. Ou seja, eu vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz quando eu conquistar tal independência. Mas a vida, a felicidade está no processo, na forma como nós lidamos com esse processo, na forma como nós lidamos na busca da concretização, da realização dos nossos sonhos. Esse processo, e não na conquista em si, mas nesse ato. A felicidade é a dos outros, não a nossa. Quando nós vemos as pessoas lá conquistando aquelas coisas, nós dizemos: aquelas pessoas são felizes. Aí nós começamos a invejar as pessoas, que também é um tema que ele fala, que é a questão da inveja como emoções negativas. E a relação que nós temos com as outras pessoas, às vezes nós somos pessoas cheio de mecanismos de defesa, nós não conseguimos nos relacionar bem com as pessoas, ter uma comunicação saudável com as pessoas, e nós não conseguimos, porque nós até conseguimos lidar com as pessoas que nós gostamos, que nós
nos identificamos com elas, mas lidar bem com todo mundo, saber lidar com as pessoas, trata de uma questão de maturidade. E essa maturidade, ela ocorre quando nós entendemos que a criança que está dentro da gente, que é a nossa criança interior, se ela for uma criança problemática, nós vamos ter a nossa relação para com as pessoas, ela vai ser uma relação problemática, a relação com a vida vai ser uma relação problemática, nós não vamos conseguir nos realizar completamente. Então, a felicidade está nessa questão de uma resolução interna, de um amadurecimento interno. Trata-se de uma aceitação. Quando você se aceita, aceita aquilo que você é. Quando você cria uma máscara, quando você passa a agir de uma forma para que você possa ser aceito, você está negando aquilo e quem você é. Eu quero ler aqui esse parágrafo, que ele resume aquilo que eu estou dizendo, que fala o seguinte: as pessoas felizes não vivem a buscar a felicidade. Quem é feliz não vive a buscar a felicidade. Igual eu falei, a minha felicidade é conquistar tal coisa. Na hora de conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. A felicidade está no processo. Porque as pessoas felizes não vivem a buscar a felicidade. Simplesmente vivem a vida e a curtem por inteiro. Conseguem extrair da vida prazeres e recompensas que somente elas conseguem ver e sentir. Gostam de viver menos pela vida que levam e mais porque se aceitam e gostam de si mesmas. Então, eu gosto de mim e por eu gostar de mim eu vou gostar do outro, porque você só consegue gostar do outro quando você gosta de você, que você se aceita. Você vai ter uma relação melhor no meio em que você está inserido. E aí você vai aqui encontrar diversos temas interessantes, até na questão aqui que você vai encontrar, que vai ajudar na questão de tornar-se um pai excelente ou uma mãe brilhante aqui, com as lições que você vai encontrar nesse livro, a forma como você vai lidar com as doenças, a forma como você vai lidar com as suas emoções, vai mudar completamente, eu garanto. E era exatamente isso que eu queria trazer para você aqui, a apresentação desse livro. Eu já li alguns livros esse ano. Hoje é sábado, o dia que eu estou gravando esse vídeo, sábado 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Inclusive, indico para as mulheres esse livro, já que hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E é o melhor livro que eu estou lendo esse ano de 2025. Está aqui o livro. E eu desejo para cada um de vocês uma boa leitura.